Muito bem, então vamos falar sobre conjuntos. Um pouquinho aqui sobre conjuntos. Vamos falar também sobre elemento, que não pode faltar, lógico, né? Vamos falar sobre elemento e também vamos falar sobre a representação de conjuntos, tá? A representação de conjuntos para que a gente possa começar a dar o start nessa matéria tão importante aí no comecinho da matemática. Bom, conjuntos. Vamos começar aqui com uma definição bem simples, o que é conjuntos. Por exemplo, se eu falo para você assim, São Paulo, Minas Gerais, estou abreviando, tá bom? Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eu vou pegar esses estados e vou agrupar num conjunto chamado Sudeste, tá certo? Sudeste. Então, eu posso falar que o meu conjunto Sudeste ele vai ser representado pela letra S e eu vou representá-lo dessa forma. O conjunto S ele contém o que? O elemento São Paulo, o elemento Minas Gerais, o elemento Rio de Janeiro, o elemento Espírito Santo. Então, São Paulo pertence ao conjunto do Sudeste, Minas Gerais pertence ao conjunto do Sudeste, Rio de Janeiro pertence ao conjunto do Sudeste, Espírito Santo pertence ao conjunto do Sudeste e eu vou fechar. Esse símbolo aqui, ele chama chave. Tá certo? Chaves. Então, ele é representado dessa forma. Coisas aqui dentro, fechado por chaves, representa um conjunto, tá bom? Então, a gente pode falar, por exemplo, se eu falar assim, sábado, vou abreviar, tá? Sábado, domingo, vou pôr todos, vai? Não ia pôr, mas vou pôr. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Dias da semana, tá certo? Vou representar aqui pela letra D e o meu conjunto D ele é representado por dias da semana. Então, abro chaves e vou colocar todos esses elementos dentro desse conjunto. Então, o sábado, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta, e o sábado já foi, né? Então, vou fechar. Então, conjunto. Esse aqui é o conjunto dos dias da semana. Então, dias da semana, tá certo? Aqui são os dias da semana. Tudo bem? Ok. Uma forma de representar esse conjunto, além dessas duas, é o seguinte. Por exemplo, eu tenho aqui, vamos pegar esse exemplo aqui, conjuntos dos estados do Sudeste. Eu posso representar esse conjunto da seguinte forma: S é igual, abre chaves, X tal que X é estado do Sudeste. E aqui do Brasil, tá? Sudeste. Esse conjunto S, essa representação quer dizer essa representação aqui. São iguais. X tal que X, eu leio da seguinte forma. Isso aqui, eu vou ler da seguinte forma. X tal que X é estado do Sudeste. Para o conjunto D, como que eu representaria? Representaria assim, D é igual, abre chaves, X tal que X, fala para mim, é o quê? Dia da semana. Então, uma outra forma de representar o conjunto. Um ponto importante que a gente precisa lembrar é o seguinte. Então, o que é conjunto? Conjunto é o agrupamento de coisas. Ou seja, conjunto é um agrupamento de elementos, matematicamente falando. Então, conjunto é um agrupamento de elementos.
E o que é elemento? Qualquer coisa que está dentro do conjunto. Então, vou até escrever assim, ó, qualquer, por entre aspas, né, coisa. Vou usar uma nomenclatura que pertence ao quê? A um conjunto. Pertence ao conjunto. Tudo bem? Então, conjunto, elemento, tá aí a definição. Eu posso falar que São Paulo é elemento do conjunto S. Minas Gerais é elemento do conjunto S. Rio de Janeiro é elemento do conjunto S. Espírito Santo é elemento do conjunto S. Mas eu não posso falar que Rio Grande do Sul, então Rio Grande do Sul é elemento do conjunto S. Eu não posso falar isso. Não posso falar. Então o Rio Grande do Sul ele não pertence ao conjunto S, tá bom? Então, conjunto é o agrupamento de elementos, elemento é qualquer coisa que pertence ao conjunto. E também a gente pode representar pelo diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? Então temos aqui o diagrama, né? O diagrama de Venn, que nós podemos representá-lo dessa forma. Então, se eu tenho aqui o conjunto S, eu posso representá-lo dessa forma. Dentro desse diagrama eu tenho São Paulo, eu tenho Rio de Janeiro, eu tenho o que mais? Eu tenho o Espírito Santo e eu tenho Minas Gerais, porque conjunto S é o conjunto dos estados do Sudeste. O conjunto D, pelo diagrama de Venn, o que a gente tem? A gente vai ter a segunda aqui dentro, a terça, nós vamos ter a quarta, vamos ter a quinta, vamos ter a sexta, vamos ter o sábado e vamos ter o domingo. Porque o conjunto D é o conjunto dos dias da semana. X, tal que X, é dia da semana. Então tá aqui os dias da semana. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa lembrar de conjunto. Trabalhando agora um pouquinho de relação entre elemento e conjunto, né? A relação entre elemento e conjunto. Relação entre elemento e conjunto. Então vamos colocar aqui. Relação entre elemento e conjunto. Nós vamos utilizar a nomenclatura pertence e não pertence. Ou seja, esse símbolo aqui é o pertence e esse símbolo aqui é o não pertence. Então, elemento e conjunto, a gente só vai usar essa relação, pertence e não pertence. Elemento e conjunto, a gente vai usar somente essa relação. Lá no nosso exemplo, o conjunto S, que é o conjunto dos estados da região sudeste, né? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Lembrando que são separados por vírgula entre chaves, tá? Então, posso falar que São Paulo pertence ao conjunto S. Posso falar que Minas Gerais, pertence ao conjunto S. Posso falar que Rio de Janeiro pertence ao conjunto S. Posso falar também que, quem está faltando? Espírito Santo. Espírito Santo pertence ao conjunto S. Mas Rio Grande do Sul não pertence ao conjunto S. Bahia não pertence ao conjunto S. Brasil não pertence ao conjunto
S. Por quê? Porque a relação de pertence e não pertence é somente com os elementos dentro do conjunto, né? São Paulo é um elemento do conjunto S, Minas Gerais é um elemento do conjunto S. Então, São Paulo pertence ao conjunto S, Minas Gerais pertence ao conjunto S. Bahia não está dentro do conjunto S. Bahia não pertence ao conjunto S. Rio Grande do Sul não está dentro do conjunto S. Rio Grande do Sul não pertence ao conjunto S. Brasil não está dentro do conjunto S. Brasil não pertence ao conjunto S. Tudo bem? E aí nós temos uma outra relação que é de conjunto para conjunto. Então, de conjunto para conjunto, nós temos as seguintes relações. Vou colocar aqui. Nós temos a relação de contido e não contido, contém e não contém. Então, aqui, um C, né? É a relação de está contido, ou seja, contido, né? E o C com o tracinho é a relação de não está contido, né? E é relação somente de conjunto para conjunto, não é mais relação de elemento para conjunto. E aí depois nós temos a outra relação, que é contém, é um C invertido, relação de contém. E a relação de não contém, com o tracinho também, não. Essas relações, lembra, é só para conjunto com conjunto. Então vamos a um exemplo aqui. Eu tenho o conjunto S, que a gente viu, que é o conjunto formado pelos estados da região sudeste, então São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eu tenho um conjunto D, que é formado pelos dias da semana, então nós temos aqui domingo, temos a segunda, terça, quarta, a quinta, a sexta, temos o sábado. Então, conjunto dos dias da semana. Eu vou fazer um outro conjunto, um conjunto P. Um conjunto P formado por um conjunto aleatório, tá? Formado por São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul. Tenho esses três conjuntos. E eu vou fazer relações com ele. Posso fazer a relação P com S, o conjunto P, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo. Conjunto S, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Rio Grande do Sul, né? Aqui é Rio Grande do Sul. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. Bom, o conjunto P está contido no conjunto S, ou seja, todos os elementos de P estão no conjunto S? Não, falta Bahia e Rio Grande do Sul. Então, o conjunto P não está contido no conjunto S. O conjunto P não está contido no conjunto S. Por esses dois conjuntos ter o mesmo número de elementos, aqui eu tenho 4 elementos. E aqui eu tenho 4 elementos. Eu posso usar tanto contido como não contém. Eu poderia falar que P não contém o conjunto S. O conjunto P não contém o conjunto S. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo estão aqui? Não, só está São Paulo e Rio de Janeiro. Eu preciso que todos os elementos estejam, né, estão contidos, né, ou contém no conjunto P e S. Agora, observe D e P. D tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Tem 7 elementos. Perceba, a relação do menor conjunto para o maior conjunto, eu vou usar essa relação aqui, que é do menor conjunto para o maior conjunto.
E a relação do maior conjunto para o menor, eu vou usar essa relação de contém e não contém, que é do maior para o menor. Então, D ele é maior que o conjunto P. O conjunto P só tem 4 elementos. Então, eu não posso usar a relação de contido e não contido. Eu tenho que usar a relação de contém e não contém. Então, o conjunto D contém os elementos do conjunto P? Não, não contém. Então, o símbolo que eu vou usar é o símbolo de não contém. Por que isso? Porque o conjunto D tem um maior número de elementos. Se eu tivesse o seguinte conjunto A, formado pelos números 1, 2, 3, conjunto B, formado pelos seguintes conjuntos não, né? O conjunto A formado pelos seguintes elementos, o conjunto B formado pelos elementos 4, 5 e 6 e 7, e o conjunto C formado aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, formado por esses elementos. Agora eu vou querer essas relações aqui, ó. B com A, C com A, C com B, B com C, A com C. Vamos fazer essas relações. Bom, A e B tem o mesmo número de elementos? Não. Aqui eu tenho 4 elementos, aqui eu tenho 3 elementos. Então, eu vou usar do maior para o menor. Vou usar essa simbologia, contém e não contém. O conjunto A, aqui na verdade o conjunto A é menor, né? Então, o conjunto A é menor do que o conjunto B. Então, vou usar essa relação aqui, menor para o maior. Então, o conjunto A possui 3 elementos, o conjunto B possui 4 elementos. Então, eu vou usar a relação do menor para o maior, porque o conjunto A é menor que o conjunto B. Então, do conjunto A, o que nós temos? O conjunto A está contido em B? Não está contido em B. Bom, o conjunto B é formado por 4, 5, 6 e 7. O conjunto A é 1, 2 e 3. Elementos do conjunto A estão contidos nos elementos do conjunto B? Todos os elementos do conjunto A estão contidos nos elementos do conjunto B? Não, não estão contidos. B para A, B é maior, então vou usar a relação de contém e não contém. Conjunto B contém todos os elementos do conjunto A? 4, 5, 6 e 7. 1, 2 e 3. Não, não contém. Eu não tenho 1, 2 e 3 aqui no conjunto B. Então, B não contém o conjunto A. C para A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 elementos. Então, vai ser do maior para o menor. Então, C para A. Então, do maior para o menor, eu uso contém e não contém. Conjunto C contém os elementos do conjunto A? Perfeito, contém, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, aqui, contém. O conjunto C contém os elementos do conjunto A? Sim, contém. Perfeito? C e B. C tem 7 elementos, B tem 4 elementos. Então, a relação vai ser do maior para o menor. O conjunto C contém os elementos do conjunto B? Perfeito. 4, 5, 6 e 7. 4, 5, 6 e 7. Então, contém. Então, é o Czinho ao contrário. Agora, a relação B para C. O conjunto B e para C. Conjunto B tem 4. C tem 7. Então, vai ser a relação do menor para o maior. Os elementos do conjunto B estão contidos nos elementos do conjunto C? Perfeito, 4, 5, 6 e 7 está contido aqui. Então, eu vou usar o símbolo de Czinho. A e C. A é menor. A tem 3 elementos, C tem 7 elementos. Então, os elementos, né, o conjunto A está contido no conjunto C? Perfeito, está contido aqui no conjunto C. Então, dica para decorar, digamos assim, né? Contido, não contido, vai ser do menor para o maior conjunto. Contém e não contém vai ser do maior para o menor conjunto. Nos próximos vídeos a gente vai fazer vários e vários exercícios para fixar bem todos esses conceitos. Então trabalhamos aqui conjuntos, elemento, representação de conjuntos, diagrama de Venn. Também falamos sobre elemento, de pertence e não pertence, né? Então é relação de elemento para conjunto, pertence e não pertence. E finalizamos aqui com as relações de conjunto para conjunto. Do menor para o maior, contido e não contido.
do maior para o menor, contém, não contém. Se os conjuntos possuem os mesmos números de elementos, eu posso usar qualquer uma dessas relações, tá bom? Um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.